Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 431. Robin apreciou a vista diante dela enquanto os primeiros raios do amanhecer iluminavam a ilha de Jaya. O vento frio da manhã a acolheu enquanto ela estava no topo de um penhasco gramado com vista para a terra e o mar se espalhando abaixo. O desastre causado aqui apenas algumas semanas antes pela luta de Barba Negra e seus irmãos foi catastrófico, mas a natureza sempre encontrou uma maneira de se curar e reconstruir. Brotos verdes já podiam ser vistos brotando do solo cinza em alguns lugares. Árvores não totalmente arrancadas estavam brotando novas folhas para substituir as perdidas. Animais rastejavam para fora de seus esconderijos para investigar e começar de novo. As pessoas também, aquelas que sobreviveram, e os novos piratas e mercadores que estavam chegando também estavam juntando os pedaços. Novas estruturas já estavam tomando forma. Foi principalmente devido à organização de caça de recompensas de Luffy que muitos caçadores de recompensas emergentes também estavam aqui. Essa também foi a razão pela qual muitos navios mercantes também estavam atracando em vez de evitar a ilha completamente. Assumir Jaya realmente foi uma boa decisão da parte de Luffy. Robin também notou alguns indivíduos que podem ou não ter se conectado com o exército revolucionário. Mesmo que eles quisessem ser discretos, Robin tinha seus métodos de saber quem era quem. Anos disfarçada e escondida lhe deram mais do que algumas habilidades. A cidade falsa geralmente não era tão pacífica. Ou pelo menos normalmente esse tipo de cidade seria difícil de navegar. Mas isso não era um problema. No momento em que Johnny a trouxe de Skipjaea, eles entraram na cidade de Mook. Alguns piratas foram tolos o suficiente para abordá-los com intenções não tão boas, e digamos que Johnny e Bartolomeu não se seguraram muito. O domínio absoluto acalmou os piratas, alertando todos para não mexerem com o grupo. Por enquanto, Johnny estava lá fora voando no céu, procurando por algo digno de nota, enquanto Bartolomeu estava arrumando brigas em bares locais. Eles tinham que se manter comprados de alguma forma. Robin andava pelas ruas usando sua máscara Oni de sempre, chamando a atenção de qualquer espectador. Mas diferente de antes, eles ficaram longe. Parecia que a exibição de poder de Johnny e Bartolomeu deixou uma impressão neles. Geralmente era assim. Afinal, os piratas tendiam a seguir os fortes. Enquanto caminhava pela nova cidade Mook, ela começou a se perguntar sobre seu passado. Ela sabia o que significava suportar uma tragédia, perder tudo que lhe era caro. O horrível expurgo de Char ainda assombrava seus sonhos de tempos em tempos. Mas as coisas estavam muito mais pacíficas agora. Robin parou no porto, parada em uma das pedras altas de onde podia ter uma visão clara das coisas. Ela fechou os olhos, deixando a brisa do mar dançar por seus longos cabelos negros. O cheiro de sal e peixe fluía pela área. Parecia que alguns pescadores também estavam tentando montar as coisas aqui. Isso era bom. Enquanto Alabasta estava prosperando, a terra era realmente dura comparada a Jaya. A pequena ilha tinha muito mais vegetação e boa terra. Então, se o problema com piratas fosse resolvido, esta poderia se tornar uma ilha realmente boa. A criação da organização de caça de recompensas foi por esta razão, e parecia estar funcionando por enquanto. A terra de Jaya realmente cutucou a memória de Chara, mas ela balançou a cabeça, ela centrou sua mente no presente. O passado estava feito, não havia como mudá-lo. O que importava agora era o futuro que ela havia encontrado, essa nova família à qual ela pertencia. Um sorriso contente cruzou seu rosto. Depois de tantos anos sozinha, ela tinha um lar novamente. Ainda assim, uma ponta solta permaneceu antes que ela pudesse realmente seguir em frente sem reservas. Seus punhos se fecharam enquanto ela pensava naquele homem. Spandini, o homem responsável pela destruição de Chara. O homem idiota e ambicioso que ela culpou pela destruição de sua casa. Na realidade, havia outros em jogo aqui. O governo mundial sendo a principal razão. Mas ainda assim, Robin culpou Spandini tanto quanto por isso. Os olhos de Robin se abriram de repente quando ela avistou a caravela familiar navegando ao redor do chifre das penínsulas ocidentais da ilha em direção à sua localização. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Parece que eles estão de volta, ela disse, girando nos calcanhares enquanto caminhava em direção ao Going Merry. A jornada levou mais tempo do que o esperado. Talvez eles devessem levar Momo com eles da próxima vez. Mas novamente isso pode não ser necessário. Eles recrutaram um novo carpinteiro naval afinal. E o Robin? O Zop foi o primeiro a gritar, coberto principalmente de bandagens, seu braço direito engessado. Parecia que Enies Lobby foi duro com ele. Estamos de volta. Aiza foi a primeira a pular da nave. Os instintos de Robin entraram em ação quando ela pegou Yayai. Estamos de volta. Eu sou Groot. A pequena criatura da árvore também se juntou ao abraço, quase a fazendo cair. Depois disso, Aiza rapidamente pulou de Robin e pousou no chão, terra. Finalmente. Senti tanto a sua falta, a garotinha disse beijando o chão, fazendo o observador rir, enquanto Robin balançava a cabeça. Parece que a primeira viagem de Aiza no mar acabou sendo muito mais selvagem do que o esperado. Então ela realmente ficou feliz por estar de volta em segurança. Robin olhou para a tripulação, notando que quase todos eles tinham bandagens cobrindo suas formas. Parece que eles realmente passaram por momentos difíceis. Mas conhecendo a tripulação, esse era o tipo de coisa que eles fariam. Eles dariam tudo de si para salvar um dos seus. Oh, vocês estão de volta. Johnny disse descendo do céu, voltando à sua forma humana. Achei que tinha visto a nave. Ele disse indo em direção a Yosaku e dando um soquinho no amigo. Yosaku sorriu de volta, mas estremeceu quando sua raiva explodiu, fazendo Johnny rir. Você parece uma merda, ele disse com um sorriso, antes de tossir quando percebeu Aiza e Groot olhando para ele. Jim bufou, considere-se sortudo por não ter vindo. Enies Lobby foi muito mais difícil do que esperávamos. Até eu tive muitos quase acidentes. Johnny revirou os olhos. Se eu estivesse lá, teria sido moleza.
ele disse, flexionando os bíceps enquanto outros reviravam os olhos. Ah, é? Tenho quase certeza de que posso acabar com vocês agora. Yosaku sorriu, apenas para ser cortado por Law, que entrou no modo médico com eles, proibindo-os de lutar ou qualquer treinamento pesado por pelo menos 3 dias. Pareceu decepcionar Yosaku, que realmente queria mostrar suas novas habilidades, mas aceitou. Frank também desceu do navio, o Jaya. Não venho aqui há muito tempo, ele disse, sorrindo de orelha a orelha. Ei, Anchor, onde fica sua ferraria? Eu quero trabalhar um pouco? O ferreiro em questão bufou. Minha ferraria principal é muito longe, ele disse, mas eu tenho uma pequena. Preciso montá-la primeiro. Frank assentiu antes de olhar ao redor e se apresentar a Robin e Johnny. Ele era muito mais enérgico do que os outros, ansioso para explorar a ilha e mexer com novas tecnologias. Anchor e Usopp tinham assumido a responsabilidade de ajudá-lo a se ajustar à tripulação. Gente, vocês estão de volta, Bartolomeu disse, correndo em direção a eles com um monte de papéis nas mãos. Ele também tinha um sorriso no rosto. Tenho ótimas notícias. Capítulo 432. Olha, vocês ganharam novas recompensas, disse Bartolomeu com um sorriso animado. Todos os piratas piscaram. Fizemos? O usuário do escudo assentiu e passou os cartazes de recompensas para eles. Toda a tripulação olhou para as novas recompensas com reações diversas. Eles estavam no cais de Jaya. Ou um deles pelo menos, geralmente isso era usado para membros dos CDs. Mas como Luffy praticamente era dono da organização, além de ser um senhor da guerra, ninguém reclamou sobre o Going Merry parar aqui. Na verdade, os caçadores de recompensas prontamente se desculparam quando os viram. Não pretendiam entrar em nenhum tipo de conflito com eles. O quê? Usopp disse, seus olhos comicamente saltando das órbitas. Por que está tão alto? Sojekin, o capitão dos piratas Great Sniper, um grupo notório que tem piratas Kid como subordinados. Recompensa, 300 milhões, 300 milhões. Jin, por sua vez, sorriu. E nós temos a mesma recompensa. Ele disse, pegando o pôster de recompensa de Usopp e mostrando-o junto com o dele. Berserker Jintaro, o vice-capitão dos piratas Great Sniper, um grupo notório que tem piratas Kid como subordinados. Recompensa, 300 milhões, 300 milhões. Isso é impressionante, Johnny disse, balançando a cabeça. E eu também gosto do meu número, Yosaku disse mostrando sua recompensa. Como os outros, seu cartaz de recompensa tinha seu disfarce. Yotaro, recompensa, 80 milhões. Eu acho que minha recompensa também é legal, disse Achan, esfregando a parte de trás da cabeça timidamente. Sua foto de recompensa parecia bem diferente, com casca amarela e um disfarce estranho. E parecia que eles também acreditavam que ele tinha uma fruta Zoan, em vez de ser um verdadeiro homem-peixe. Homem-polvo Ati. Recompensa, 80 milhões. Anchor levantou a sobrancelha olhando para seu pôster. Por que eles acham que eu sou um ciborgue? Archo ciborgue. Recompensa, 110.00.000. E, eles acham que eu sou um mestre das lâminas. Bem legal se você me perguntar, Cricket disse, antes de olhar para a recompensa de Anchor e reclamar que ela era muito alta. Mestre da lâmina Crick. Recompensa, 75 milhões. Eu sou Groot. Groot comemorou, olhando para sua própria recompensa. Groot, o garoto da árvore. Recompensa, 5 milhões. Aiza também parecia animada antes de se tornar preocupada. Eles acertaram seu nome? Isso não seria um problema? Sim, mas a recompensa dele é baixa o suficiente para ser colocada sob o radar, Nami disse. Estou surpresa que eles me deram uma recompensa. Eu não fiz muita coisa. Os outros suaram em direção a Nami, imaginando se ela havia esquecido que ela havia jogado um meteoro gigante de bordo nos piratas. O desastre Laranja Mane. Recompensa, 40 milhões. Eu pareço super legal. Frank disse, eles estão até me chamando de Homem de Ferro. Eu realmente gosto disso. Frank, Homem de Ferro. Recompensa, 30 milhões. Minha recompensa é menor do que minha recompensa original, disse Law, mas ainda assim, ele ficou surpreso que seu pseudônimo também recebeu uma recompensa. O Doutor Silencioso, Doutor. Recompensa, 30 milhões. Parece que todos vocês ganharam boas recompensas, disse Johnny. Engraçado, considerando que está em uma espécie de ilha de caça de recompensas agora. Você sabe que estou com um pouco de inveja por não ter uma recompensa, disse Bartolomeu, reclamando um pouco. Espera, então quem é esse cara? Cricket disse, franzindo a testa, ele tem uma recompensa bem alta. Oimo e Kishi também assentiram. Sim, ele parece um garoto sério, disse Oimo. Kishi riu. Por que o nome dele é filho? Robin achou um pouco estranho que ambos fossem na verdade gigantes encolhidos ao tamanho humano. Os poderes de Usopp eram realmente úteis nesse sentido. Ele se perguntou se Luffy teria tentado recrutá-los. Conhecendo-o, ele definitivamente ferido. Eustace Kid, um pirata implacável que assassinou um alto funcionário do governo e é subordinado do grande pirata Sniper. Kid tem sua própria tripulação, mas com ações recentes, parece que ele era um fantoche no jogo o tempo todo. Recompensa, 235 milhões. Parece que alguém cometeu um pequeno erro da parte deles, Robin concluiu. Ainda assim, esse cara parece bem forte. Luffy não avisou sobre ele ou algo assim? O outro deu de ombros antes de continuar a discutir suas próprias recompensas. Depois que isso acabou, a maioria da tripulação começou a ir em direção a Mooktown para ter uma pausa do mar. Vocês vão, eu vou, disse Nami, acenando para os meninos enquanto eles saíam. Tanto Robin quanto Nami esperaram um pouco antes de sair, antes que Nami perguntasse. Então, você acha que consegue fazer isso sozinha? Robin olhou para ela e assentiu com firmeza. Nami suspirou antes de pescar uma chave de algum lugar, tenha cuidado. Eu sei que é pessoal, e não vou dizer o contrário. Fiquei bem satisfeita quando Luffy me ajudou a matar meu pesadelo. Robin assentiu novamente e Nami jogou a chave para ela.
tenha cuidado, Nami disse antes de começar a se afastar. Além disso, não se preocupe com nada. Nós sempre estaremos lá para você. Ela piscou antes de ir em direção à cidade. Robin sorriu. Nami, ela era uma boa amiga. Robin suspirou enquanto ela chegava no Going Merry. Havia um trabalho sombrio pela frente. Robin caminhou até o depósito, abriu a porta. Havia muito saque, ouro e armas que foram coletados do Enies Lobby. E havia também a forma acorrentada de Spandini, que estava inconsciente. Então, Robin o ajudou, dando-lhe um tapa com seus poderes. Braços brotaram ao redor dele, enquanto o esbofeteava e puxava a mordaça para fora. Gá, quem diabos, Ike, o velho homem disse asperamente. Robin é você. Eu não sou o único culpado por... Então é assim que vai ser, hein? Robin disse, interrompendo o seu punho fechado, você está tão patético como sempre. Os braços ao redor de Spandini agarraram a garganta do homem e começaram a apertar ainda mais. Eu sou apenas um velho Robin? Então foi a professora Clover. Mas você matou. Robin disse, lágrimas escorrendo inconscientemente pelos seus olhos. Havia crianças e velhos, todos eles mortos, só por sua causa. Sua voz falhou, enquanto ela tentava se segurar para não cair em lágrimas, então morra. Os braços se apertaram enquanto o velho lentamente começou a ficar azul. Vê, você está cometendo um erro, Robin. Eu sou um herói. Me matando, outro Booster Call vai acontecer. Eu posso fazer Char acontecer tudo de novo. Isso pareceu ter parado Robin. Seus braços crescidos afrouxaram um aperto para que Spandini pudesse respirar e procurar ar. Eu estava pensando em fazer isso rápido, mas parece que preciso levar meu tempo. O quê? Ok. AGH. Spandini gritou quando de repente um dos braços brotados de Robin agarrou uma de suas mãos, torcendo-a, até que ela se dobrou em um ângulo estranho. Sua vadia. Ag, não minhas bolas. Os gritos de Spandini foram interrompidos quando a mordaça foi empurrada para dentro de sua boca. Robin levou seu tempo para quebrá-lo. Todos os anos de dor e sofrimento sendo liberados no homem que foi culpado por tudo isso. Capítulo 433. Em outro lugar em Grandline. Que porra de merda é essa? Kid rosnou segurando o jornal com fogo nos olhos. Ele bateu os papéis na mesa, fazendo estalos. Eles acham que eu sou algum tipo de subordinado. Esses bastardos. Eu vou matá-los. A taverna era um entulho de móveis quebrados e corpos espancados. Vidros quebrados e madeira lascada cobriam o assoalho junto com as formas gemendo de mais de 20 piratas. Eles tinham escolhido o bar errado para beber naquela noite. Apenas o barman estava de pé, embora com o olho azul, ele tremia enquanto servia aos piratas Kid. Ei, dá bebida para o capitão, sua besta. Ele está completamente puto hoje, Dave disse, a mulher baixa conseguindo irritar Kid ainda mais. Embora diferente dos outros, Kid nunca machucaria sua própria tripulação. O governo realmente está atrás de você por algum motivo, disse Killer. Achei que você queria isso. Claro que sim, Kid rosnou, mas não desse jeito. Eles estão dando todo o crédito para outra pessoa. Além disso, eles estão apenas colocando merda em mim e porra. Eu odeio isso. O Water 7 foi um passeio de merda, disse Wire, com algumas bandagens sobre seu corpo de múmia. E ele não era o único, além de Kid ou Killer. Quase todos os membros da tripulação tinham algum tipo de bandagem. Mas isso era razoável de certa forma. Eles estavam sendo perseguidos por fuzileiros navais à torto e à direito. Mesmo com as más condições climáticas, as coisas estavam bem difíceis para eles, ultimamente. É bom que conseguimos consertar Victoria Punk antes de sair, disse Killer, virando a cabeça para Kid. Mas esse não é o problema, os fuzileiros estão atrás de nós. E depois disso, eu não ficaria surpreso se eles enviassem um dos senhores da guerra para cá. Eu ficaria feliz em mandar um desses bastardos para o inferno. Kid zombou, pelo menos isso me daria algum mérito real. Não isso, ele disse batendo no jornal onde uma história falsa do que aconteceu em Enies Lobby foi impressa. Os outros em sua equipe também pareciam um pouco incomodados com o jornal. Eles não ficaram bravos com as notícias falsas de que estavam envolvidos no assassinato. Não, eles ficaram bravos porque outra pessoa estava levando crédito e até chegou a afirmar que sua tripulação estava sob eles. Então Kid decidiu, ele se levantou, eu decidi. Ele disse, pegando 2 cartazes de recompensa, nós iremos atrás deles. Em suas mãos estavam os cartazes de recompensa de Sojekin e Jintaro. A tripulação aplaudiu, enquanto Killer apenas assentiu. O mar ficaria selvagem de agora em diante. Em East Blue, Mary, veja, nós dissemos a você, Sojekin era real. O trio de crianças disse, segurando cartas de recompensa de Sojekin, ele é um pirata de verdade. Olha o tamanho da recompensa dele. Exatamente como o capitão Usopp disse Carrote. Onion assentiu, ele também está usando uma capa. E você sabe o que significa. Ele é um herói. Disse Paper em um tom óbvio, enquanto as 2 crianças assentiam. Mary parecia estar sem palavras, enquanto Kaia ria. As crianças estavam tão animadas como sempre. Ela estava do lado de fora agora. Sua saúde tinha melhorado muito este ano, principalmente depois que Kuro foi embora. É por isso que eles estavam do lado de fora de sua mansão, em Syrup Village. Depois que Cladadori, ou Capitão Kuro, foi derrotado, sua saúde estava melhorando cada vez mais. Mary não disse nada, mas sabia que o mordomo anterior devia estar misturando algo com a comida. Agora as coisas não tinham mais um gosto insosso. Mas enquanto ela estava feliz por sua liberdade, ela sentia falta de sua amiga. As coisas não eram as mesmas sem Usopp. Claro que ele ligava de vez em quando, mas ele era um pirata ocupado agora. Um membro-chave da tripulação do Warlord. Seu estrategista, ou foi isso que Usopp lhe disse? Ela riu para si mesma. Conhecendo Usopp, a única coisa que ele poderia planejar era mandar Luffy de cabeça em todo e qualquer conflito. Isso funcionaria na maioria dos casos. Enquanto as crianças e Mary ainda estavam discutindo sobre Sojekin, Kai estava curiosa sobre o porquê de Usopp ter usado um disfarce. O quê? Aquele nariz era iconicamente reconhecível.
E também quem vai enganá-la com aquele grande estilingue nas costas. Então sim, ela reconheceu que era ele. Mas guardou para si. Os jornais não mencionaram nada, além de alguma conspiração entre as fileiras da marinha. Então deve haver uma razão pela qual Usopp estava escondendo sua identidade. A essa altura, ela aprendeu a não acreditar em tudo que estava nos jornais. Ainda assim, a recompensa pela cabeça de Usopp era bem grande, e isso a deixou preocupada. Os piratas do Chapéu de Palha não deveriam estar trabalhando com o governo mundial? Então por que eles atacaram uma ilha governamental? Ela fez uma nota mental para perguntar a Usopp quando ele ligasse. Mas por enquanto, ela estava interessada em se divertir um pouco. Eu me pergunto qual é a recompensa do Usopp. Ele é mais fraco que o Sogeking? Isso chamou a atenção das 3 crianças. Não, o Capitão Usopp é mais forte. Sogeking não é tão legal quanto ele. Mary riu, enquanto Kaia se divertia brincando com os meninos. Aquela garota é selvagem, disse Nojiko, rindo enquanto lia o jornal. Isso não é motivo para risos, disse Genzo, num sussurro. E fale baixo também, ele disse olhando ao redor. Eles estavam dentro da casa de Belemere, aparentemente sem ninguém além dos dois, mas ainda assim. Você se preocupa demais, velho, Nojiko bufou, entre suas risadas enquanto olhava para um pôster. Sério, Manny? Ela usou um nome que rima com dinheiro, típico dela. Além disso, o desastre laranja, quem vem com os nomes de qualquer maneira. O próprio Genzo não conseguiu evitar sorrir. Ela não sabia por que Nami escondeu sua identidade, mas era uma boa. Até ele não conseguiu reconhecer o cartaz de recompensa, só Nojiko fez. Elas eram irmãs, afinal. Genzo estava um pouco preocupado, mas se ele não conseguia descobrir a verdadeira identidade de Nami, os Marines também não conseguiriam. Ainda assim, atacando Enies Lobby de todos os lugares. Aquela garota realmente era diferente, não era? Sabe, eu meio que sinto falta dela, Nojiko disse, chamando a atenção de Genzo. Ela está no mar, e toda casada e tudo. Ela está se divertindo muito, enquanto eu não faço nada. É meio chato, sabe? Genzo levantou uma sobrancelha. O quê? Você está pensando em se tornar um pirata também? Nojiko balançou as sobrancelhas. Não, mas virar fuzileiro naval também não é uma má opção. Quer dizer, mãe, consegui. Dessa vez, Genzo foi quem caiu na gargalhada. Você? Um fuzileiro naval? Você vai destruir a base da marinha em que você for chutado, antes que um grupo pirata possa fazer isso. Nojiko fez beicinho. Ei, estou falando sério. Claro que você é. E Usopp parecia confuso olhando para um certo cartaz de recompensa. Havia algo no cartaz de recompensa que o incomodava, mas ele não conseguia apontar o que era. E eu? O que está rolando? Lucky Rose disse, olhando por cima do ombro de Usopp. Novos postérios de recompensa? Sogeking? Verificando a competição, Usopp revirou os olhos, antes de colocar os cartazes de recompensas no chão, indo em direção aos aposentos do capitão. Algo assim. Enfim, onde está Shanks? Ele ainda está a fim de ir para o Blues? O homem maior assentiu seguindo junto. O velho Barba Branca prometeu segurar Kaido e Big Mom por um tempo. Ainda bem que o velho honra seus favores. Então finalmente podemos esticar as pernas um pouco. Usopp sorriu. Sim, já faz um tempo. Ele disse, dando 2 batidas na porta antes de abri-la. Ei, você está no Shanks deles? Shanks, que estava lendo sobre um certo pirata de cabelo ruivo, olhou para cima. Sim, então eu estava pensando. Isso é perigoso. E Usopp suspirou preocupado. Lucky Rose assentiu com os braços cruzados. Você pode se machucar, capitão. Deixe o pensamento para bem. A testa de Shanks se contraiu. Vocês são os piores. Os piratas lhe deram um largo sorriso. Capítulo 434. O salão de treinamento ressoou com aplausos estridentes enquanto os fuzileiros reunidos incitavam o homem de constituição poderosa sentado em uma ponta da mesa. O vice-almirante Dalmatian rangeu os dentes, as veias saltando em seu pescoço grosso enquanto ele concentrava toda sua intensidade na tarefa em questão. Seus músculos aprimorados por Zoa se esticavam enquanto ele despejava cada grama de sua força prodigiosa na disputa diante dele. Na ponta oposta, Monk D. Luffy tinha um sorriso desafiador para seu oponente uniformizado. O capitão pirata teve que se esforçar, afinal, este era um vice-almirante. Então, é claro que ele seria um desafio. Mas mesmo assim, Luffy estava lentamente o empurrando para baixo. Vamos, chefe. Você pode levar essa aberração de borracha. Um dos soldados da marinha gritou, um do homem do Dálmata, nada menos. Mas mesmo assim não ajudou muito. Ninguém vence o chefe, outro comemorou. Os marines se aglomeraram em volta de Dalmatian, gritando encorajamento ao seu comandante. Eles lançaram olhares de desprezo para Luffy e sua laia pirata. Roronoa, Zoro, Sunny e Kobe pareciam decididamente pouco impressionados com a arrogância dos marines. Dálmata rosnou, o rosto ficando vermelho. Você vai cair, pirata escória. Ele despejou cada fibra de poder Zoan em seu braço esticado, buscando esmagar a mão de Luffy com força total. Xixixi, veremos. As videiras embolaram, os músculos inflaram com sangue novo e, surpreendentemente, Luffy parou por um segundo. Gotas de suor brotaram na testa do Dálmata. Seus músculos se contraíram e se esticaram como cabos de aço enrolados sendo esticados até seus limites. Ainda assim, aquele sorriso irritante o provocava do outro lado da mesa. Luffy não conseguiu evitar de rir. Uau, você está realmente tentando, não é? O olho do fuzileiro se contraiu com um berro enfurecido. O Dálmata desencadeou sua transformação Zoan completa. Pelo branco com manchas pretas ondulavam pelos músculos inchados. Garras mortais se estendiam das pontas dos dedos, arranhando a mão de Luffy para se agarrar. Seu cachorro Zoan está elevando suas habilidades a outro nível. Suspiros surgiram dos fuzileiros reunidos enquanto os aplausos ficavam mais altos. Em sua forma de besta híbrida, Dalmatian redobrou sua força titânica, a mesa de metal embaixo gemeu enquanto a pressão se intensificava. Se fosse qualquer outra mesa, não teria durado tanto, mas foi feita especialmente para testar a força dos fuzileiros.
principalmente do Riki calculistas. Então ela aguentava bastante punição. Cobb cerrou os dentes ansiosamente, enviando seus próprios aplausos ao capitão. Apenas Zoro parecia imperturbável, braços cruzados sobre o peito enquanto observava a disputa. O sorriso de Luffy realmente se alargou, saboreando o desafio. Muito lentamente, apesar dos esforços cada vez mais bestiais de Dalmatian, o braço do vice-almirante começou a se dobrar para trás. Suspiros se transformaram em gritos de consternação entre os fuzileiros navais que assistiam, enquanto, centímetro por centímetro, Luffy afirmava seu domínio. Xixixi, você é divertido e forte. A outra mão do dálmata que segurava a mesa cravou suas garras enquanto ele tentava de tudo para não deixar seu braço em dificuldades cair. Infelizmente não foi o suficiente. Com uma explosão final de poder, Luffy golpeou a mão do dálmata com um impacto estrondoso que sacudiu o salão de treinamento. Eu perdi? Você é forte. Xixi, mas eu sou mais forte. Luffy riu, levantando os dois braços alegremente. Ao lado dele, Cobb gritava enquanto Zoro sorria. Os fuzileiros ficaram olhando, estupefatos pela derrota de seu oficial comandante. Dalmatian recuperou a forma humana, apertando sua mão machucada com um olhar de total descrença. Mas como? Você deve ter trapaceado. Ele cuspiu acusadoramente. Luffy apenas sorriu, estalando os dedos. Não, eu sou apenas forte. Ele disse, e você também não é nada mal. Resmungando amargamente, Dalmatian se levantou. Mesmo que Luffy quisesse dizer aquelas palavras, era difícil aceitar isso de um garoto com metade da idade dele, especialmente depois de perder para ele. Luffy também se levantou, estendendo a mão. Essa foi uma boa luta. Vou te vencer da próxima vez, ele disse, com um pouco de amargura. Mas havia um toque de respeito nisso. Dalmatian, assim como os outros vice-almirantes, era alto. Tinha pouco menos de 9 pés de altura, mas era uma cabeça mais baixo que Luffy, que tinha impressionantes 10 pés. Claro, essa não era a verdadeira altura de Luffy, mas ele estava se mantendo nessa altura enquanto estava aqui, principalmente pelo fator intimidação, e também funcionou como treinamento, já que essa era a principal altura em que ele lutava quando estava no Gear for Lion Man. Acostumar-se a isso pode ajudar a longo prazo. O espadachim deu um passo à frente. É a minha vez, disse ele aos fuzileiros navais. Alguém topa o desafio? Enquanto Luffy era imbatível, o mesmo não podia ser dito de Zoro. Bem, tecnicamente ele era imbatível. Zoro era forte, sem dúvida, mas houve algumas situações difíceis quando os raros almirantes o desafiaram, no dia anterior. Então alguns queriam testar a sorte. Luffy se moveu para trás, sorrindo pensando na semana passada. Já faz tanto tempo desde que ele ficou aqui. Os marines estavam quase acostumados com eles. Luffy também tirou um tempo para navegar e andar pelos lugares importantes aqui. Marineford não era nada especial. Apenas uma ilha com marines superpoderosos se amontoando. Não havia muito o que fazer aqui, na verdade. Ele não podia treinar ou ir all out aqui. Os poucos navios piratas que ele e sua tripulação destruíram também eram meio fracos. Na verdade, Cobb estava se divertindo, muito mais aqui do que qualquer um. Toda vez que alguma ilha perto de Marineford tinha algum avistamento de pirata poderoso, Garpo levava lá para mostrar a verdadeira justiça dos fuzileiros. Então ele estava ficando bem forte nesses momentos. Infelizmente, Luffy não conseguiu fazer isso. Por quê? Bem, para ele, eles não eram um grande desafio. Mas ele saiu de Marineford junto com Zoro, Kuina, Sanji e Cobb para lutar contra grupos piratas desordeiros. Tecnicamente, como um senhor da guerra, ele trabalhava para o governo mundial, então às vezes Sengoku solicitava alguns piratas que ele precisava eliminar. Ele poderia, é claro, negar os pedidos, mas não o fez. Era chato assim mesmo, então por que não? E Morgan estava usando essa oportunidade para publicar cada conquista que ele fazia em seus jornais. Com toda a honestidade, todos os grupos piratas que ele lutou eram fracos. Até mesmo os piratas do Novo Mundo não eram um grande desafio para Zoro, Kuina e Sanji. Então ele estava meio ansioso para voltar com toda a sua tripulação. E ele poderia depois da reunião de amanhã. Amanhã deve ser interessante. Fico pensando em como devo tentar recrutar Jinbe. Luffy refletiu, pensativo. Mas novamente minha reputação pode trabalhar contra mim. Jinbe pareceu cauteloso sobre os outros senhores da guerra. Fico pensando se Ace falou com eles sobre mim. Vou pensar sobre isso mais tarde. Eu tinha Tchan na minha tripulação. Talvez ele pudesse convencê-lo. Quem sabe? Ele estava tentando causar uma boa impressão para os fuzileiros navais por enquanto. Enquanto muitos fuzileiros o viam de forma positiva, só por causa dos jornais, alguns ainda estavam céticos. É por isso que ele estava tentando manter uma boa imagem. Zoro derrotou outro oponente enquanto os fuzileiros gemiam. O espadachim em questão sorriu. Mais alguém topa? Eu. Respondeu e Luffy franziu a testa quando reconheceu a voz. Era um pouco difícil de ver, já que muitos marines estavam intimidando o lugar, mas logo eles se separaram. Os marines se separaram quando o marine de cabelo roxo caminhou em direção a eles. Um sorriso no rosto. Você está pronto para uma partida, Sr. Warlord? Se não é Sinbad. Não sabia que você queria perder tanto assim. O vice-almirante Sinbad em questão bufou. Sim, veremos sobre isso. Ele disse olhando para Luffy. Querendo desafiá-lo, Luffy não conseguiu se conter quando um sorriso predatório surgiu em seu próprio rosto. Talvez isso fosse um desafio. Mas antes disso, Zoro falou oi, é a minha vez. Ele disse para Sinbad e Luffy. Ele então estreitou os olhos para o marine. Estou muito mais forte do que antes. Você olha para isso, duas cabeças de repolho uma contra a outra? Sanji entrou na conversa, ganhando olhares furiosos de Zoro e Sinbad. Ouvindo isso, Luffy e alguns outros riram, principalmente os colegas de Sinbad, X, Drake e Ain. Mas havia outro rindo. Essa é boa, Sanji. Alguém disse atrás de Ain, uma garota de cabelo azul que não era uma marine, mas sim Cine. Não subestime Zoro. Ele é forte. Capítulo 435. Luffy piscou.
Ele piscou novamente com o queixo caído. Os fuzileiros navais que estavam na sala de treinamento estavam olhando para a beldade de cabelos azuis com expressões atordoadas. Bem, a maioria dos homens, pelo menos. As fuzileiras a olhavam com um pouco de ciúmes. Ela parecia alguém importante, mas eles não tinham certeza. Ei, por que um civil está aqui? Um deles perguntou. Eu, acho que essa é a princesa de Alabasta? Espera, sério? Alguém perguntou, ela é solteira. Ao ouvir a última frase, Simba virou a cabeça para o fuzileiro que disse isso, fazendo o homem se encolher. Mas Luffy não estava prestando atenção, nem Vivi. Cada um tinha seus olhos um para o outro. Luffy foi o primeiro a desviar o olhar, não querendo revelar nada ao público. Ele estava feliz e preocupado ao mesmo tempo. Afinal, este era território inimigo. O Vivi, isso é surpreendente, Luffy disse com um sorriso. Se eu soubesse que você estava aqui, eu teria trazido os outros membros da tripulação e xixixi, indiretamente perguntando a ela por que ela estava aqui. Ele não sabia se ficava preocupado ou animado para ver sua esposa. Vivi tossiu. Bem, na verdade estou aqui por razões diplomáticas, ela disse. Até o papai está aqui. Luffy piscou, agora entendendo a situação. Ela realmente passou por cima disso na ligação anterior, mas ele não sabia que ela viria aqui pessoalmente. Luffy também notou Pel, e Garon atrás de Vivi. Ele deu a eles um breve aceno de cabeça. Pelo menos ela não veio aqui sozinha. Vivi Shaun. Estou feliz em ver você de novo. Sanji disse enquanto mexia. Ela riu quando Sanji perguntou se ele queria comer alguma coisa ou não. Sanji pode ter sido o único que podia flertar, sorrir abertamente com garotas sem levantar sobrancelhas. A razão, simplesmente, é que ele fazia isso com todas as mulheres que via. Claro, Vivi não recusou a oferta e o chefe estava correndo em direção à chama da cozinha em seu caminho. Mesmo que estivesse fora do assunto, Sanji tinha construído uma boa reputação em Marineford. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, ninguém queria que ele entrasse na cozinha. Principalmente por questões de segurança, ele era um pirata, afinal. Mas, surpreendentemente, o almirante Kizaru garantiu por ele. Ainda havia alguma hesitação então no estilo Sanji. Ele desafiou os chefes em uma batalha de comida. E isso quer dizer que Luffy realmente se divertiu naquele dia, comendo todos os tipos diferentes de comida. Mas no final, Sanji venceu por decisão unânime. Agora ele até tinha um novo título, Rei da Cozinha. O que realmente foi um aumento de reputação para ele. Quando a luta entre Zoro e Simba começou, ambos os homens travaram seus braços em uma queda de braço. O foco mudou de Vivi para eles, aplausos altos vieram para o lado dos marines. E mesmo que Luffy não quisesse admitir, Zoro estava no lado perdedor. O que foi surpreendente e interessante ao mesmo tempo. Embora seu espadachim fosse uma piada. Usando involuntariamente suas chamas verdes forçando Simba a usar seus próprios poderes de fruta do diabo. A partida foi intensa com aplausos ficando mais altos. Mas enquanto isso acontecia, Vivi apareceu ao lado de Luffy e lhe entregou uma pequena carta, sem que ninguém percebesse. A princesa franziu a testa, espere. Você ficou mais alta? Os lábios de Luffy se contraem, um sorriso divertido em seu rosto, talvez. Quer dizer, eu disse, eu posso fazer as coisas maiores. Ele disse com uma piscadela, fazendo as bochechas dela esquentarem. Ela tossiu antes de se mover e começar a torcer por Zoro, para desgosto de Sinbad. E logo Sanji voltou com seu pedido. Uma xícara de sorvete feito especialmente. Aqui está seu pedido, minha senhora. Oh, obrigada, Sanji. Ela disse, pegando a xícara antes de se virar para Luffy e os outros, eu tenho que ir, pessoal. Vocês sabem o trabalho de princesa, então estarei ocupada. Vejo vocês em breve. Ela disse, dando uma piscadela para Luffy. Naquele momento, Sinbad conseguiu derrotar Zoro, prontamente ganhando aplausos dos marinheiros ao redor. Parecia que eles não estavam mais interessados na princesa. O espadachim de cabelos verdes ficou irritado com sua perda, mas aceitou. Também não fique triste, se você perder Cine, meus amigos piratas são super fortes. Vivi disse. Oh, você ainda está aqui? Sinbad lançou-lhe um olhar de desprezo. Vai incomodar outra pessoa, Vivi. Ele disse com um movimento de enxotar. Vivi mostrou a língua de forma fofa antes de sair. Um pulo em seus passos. Luffy riu enquanto Sinbad começou outra luta com Zoro, trocando de braços. Afinal, era melhor de 3. Enquanto a luta continuava, Luffy refletiu sobre toda a situação, poderia ser perigoso, mas pelo menos as coisas não seriam mais chatas. Enquanto os garotos da tripulação estavam na sala de treinamento se derrotando em lutas simples de queda de braço, Kuina estava testando sua espada contra um certo alguém. Duas mulheres que pareciam semelhantes entre si colidiram lâminas, faíscas voando por todo lugar, uma dando tudo de si, atacando com ferocidade, enquanto a outra apenas se defendia casualmente do ataque. Sabe, ainda não tenho certeza do porquê você está bravo comigo? Kuina disse, esquivando-se de um golpe de espada antes de empurrar sua lâmina para frente. Mas novamente você não é o primeiro Marine a me desafiar. Você é o primeiro que se parece comigo. A Marine rapidamente desviou do ataque pulando para trás com uma carranca no rosto. Você literalmente usou meu rosto para roubar de Log Town. Você realmente esqueceu que... Oh, isso bem, honestamente foi um mal-entendido, e eu usei isso a meu favor. Kuina deu de ombros. Quero dizer, você aproveita qualquer oportunidade que tem, não é? Tashigi cerrou os dentes. Hoje é o dia. Eu vou derrotar você. Talvez você devesse se acalmar um pouco? Kuina disse inclinando a cabeça bem a tempo, enquanto Tashigi golpeava sua lâmina para frente, desviando facilmente do ataque. Vendo o pequeno sorriso em seu oponente, Tashigi rosnou, atacando com golpes rápidos e mortais. Kuina também revidou. Suas lâminas se chocaram, faíscas voando com Tashigi mostrando habilidades notáveis com sua técnica. Mas contra a própria técnica de Kuina, elas eram pouco refinadas. Você ficou mais forte, Kuina admitiu, recebendo uma pequena carranca de Tashigi, mas eu também, ela disse, enquanto permanecia parada. Tashigi golpeou sua lâmina, mas ficou surpresa quando o pirata não bloqueou.
Sua lâmina passou como se fosse uma ilusão feita de névoa. Tashigi estava com os olhos arregalados. Você, o quê? Fruta do diabo? Não, a Marine ouviu as palavras bem perto de seus ouvidos, fazendo-a girar freneticamente com sua espada. Mas ela não viu nada. Isso não é fruta do diabo, a voz veio de todos os lados. Tashigi cerrou os dentes. Lute comigo, sério, droga. Eu sou o Kuina, disse, aparecendo ao seu lado direito com uma fúria de golpes. Tashigi, para seu crédito, conseguiu se esquivar e contra-atacar, mesmo sendo empurrada para trás. Mesmo sem seus poderes, Kuina poderia tê-la derrotado. Mas ela não fez. Ela queria honrar sua oponente, diferente das outras, ela realmente valia a pena. As lâminas se chocaram enquanto o fuzileiro avançava, mas quando finalmente Tashigi estendeu demais um dos golpes, Kuina aproveitou, redemoinho de nevasca. Ela murmurou enquanto arrastava sua lâmina do chão em direção ao teto, um rastro de gelo que atacava seu alvo. Tashigi estava de olhos arregalados, rapidamente trazendo sua espada para bloquear o ataque de gelo. Mas não fez nada, pois ela logo se viu presa no gelo. Gelo sólido cobria seu corpo, sua expressão de descrença ainda visível em seu rosto. Kuina pegou sua espada e lentamente a embainhou. Foi uma batalha divertida. Ela disse com um sorriso. O gelo logo se quebrou e a forma inconsciente do fuzileiro caiu no chão. O usuário de gelo olhou para o Marine antes de olhar para um certo alguém que estava assistindo a luta inteira. Você não precisa se preocupar. Eu não a machuquei. Ela está apenas inconsciente. Para valer a pena, Marineford era grande. Grande o suficiente para ter vários campos de treinamento, alguns dos quais eram livres e sem aglomeração. Este era um deles, onde o fuzileiro naval parecido a trouxera para o desafio. Então ela ficou surpresa ao ver que outra pessoa estava ali. O vice-almirante Gion, que estava um pouco longe, assentiu. É melhor não ter feito isso, ou então, você terá que responder a mim. Kuina deu um pequeno sorriso, um sorriso que causaria arrepios na maioria de seus oponentes. Agora, você está apenas me encorajando. Ela disse com um pouco de intenção de matar vazando dela. Estou entediada, então talvez forçar você a lutar comigo vale a pena. Gion estreitou os olhos, uma mão na lâmina, sem se afastar dos fuzileiros. Eles mantiveram contato visual por um tempo, antes de Kuina rir, mesmo que fosse divertido. Não seremos capazes de ir com tudo. Então não vale a pena, disse ela girando nos calcanhares enquanto saía. Um pequeno sorriso no rosto. Ao contrário dos outros fuzileiros, Gion era alguém forte. E mesmo que ela não quisesse admitir, ela poderia ser mais forte do que ela. E isso só a excitava. Ainda havia coisas que valiam a pena esperar. Capítulo 436. A vasta câmara ocupava o andar mais alto da imponente mansão em Marijoa. Através da intrincada treliça das janelas arqueadas brilhava o sol do meio-dia, lançando sombras barradas no piso de mármore branco polido. As paredes curvas da sala estavam nuas e austeras, sem oferecer nenhuma obra de arte ou ornamentação para distrair das discussões importantes que se desenrolavam lá dentro. Um trono vazio, um assento imponente de autoridade deixado desocupado, com espadas cravadas em sua frente. Mas como sempre, a reunião entre os anciãos acontecia no fundo da sala, com a papelada espalhada sobre as mesas. Algum sucesso em contatar Mihawk? Perguntou Sente Topman Varkuri. Nenhum, o santo pastor Júpiter balançou a cabeça. A localização do pirata ainda está perdida para nós. Nós deveríamos ter previsto algo assim acontecendo, disse Sente Marcos Mars. Agora estamos sem nosso mais forte Warlord para a próxima guerra. Ainda há uma chance de ele se juntar, mas é pequena, considerando tudo, disse Sente Tambaron Vênus Juro. Podemos falar de Mihawk mais tarde, disse Sente Jai Garcia Saturn. Pelo menos a maioria dos outros Warlords concordou com a reunião, embora suas naturezas tornem a cooperação difícil. Por enquanto, eles são ativos valiosos. Se meu projeto recente for bem sucedido, podemos não precisar deles no futuro. Os outros concordaram, discutindo os preparativos para a guerra com Kaido. Ao contrário dos outros Warlords, Kaido seria o mais difícil de prever, um verdadeiro belicista que entendia a guerra melhor do que ninguém. Embora sua arrogância pudesse minar sua mente tática, e os anciões estavam contando com essa fraqueza. O governo mundial queria a guerra em Marineford pela vantagem geográfica. Mas com a tripulação de Kaido sendo tão imprevisível, outras bases da marinha também poderiam ser atacadas, complicando o planejamento. De certa forma, seria muito mais fácil se estivéssemos em guerra com Barba Branca ou Big Mom. Um dos anciões disse. Com eles, capturar uma criança da tripulação de Barba Branca ou Big Mom poderia atraí-los para Marineford. Mas o mesmo não é verdade para a tripulação de Kaido. O ancião refletiu. Os outros assentiram. Temos que nos contentar com o que temos. Os piratas da besta ainda podem considerar Jack valioso. Mas as coisas estão preocupantes com os outros Yonkos também. Também há relatos preocupantes de que Big Mom está tomando conta de algumas das ilhas de Kaido, já que ele raramente sai de Wano, acrescentou Sente Peter. Também perdemos contato com os agentes do CP0 estacionados lá. Ouvindo isso, Sente-nos Juro, aquele com o rosto barbeado e a cabeça usando óculos redondos, acrescentou seu comentário. Falando do CP0, o incidente recente em Water 7 marca uma grande falha da nossa parte. Deveríamos ter tirado a autoridade de Spandam há muito tempo. Ele tornou os agentes do CP9 fracos. São Pedro assentiu verdade. Brado e assumiu a responsabilidade de treinar os membros restantes do CP9 para se tornarem assassinos dignos. Ele nunca falhou conosco ao longo dos anos e não o fará no futuro. Podemos esperar alguns agentes poderosos com ele supervisionando pessoalmente seu treinamento. Em outra nota, parece que Camael está protestando contra a remoção temporária de seu poder, principalmente por perder a supervisão do agente Blueno. Sente Topman bufou. Diga a esse garoto para tomar cuidado com suas ações. Nós o avisamos antes sobre desafiar ordens. Pode ser, disse outro ancião, mas ele adquiriu algumas frutas do diabo poderosas e sabe compartilhar os ganhos.
Ele nos desafiou constantemente, disse Sandy Topman, mas, dado seu passado com o líder revolucionário, é provável que ele tenha como alvo seu filho. Ainda assim, o neto de Garp pode ser útil contra as forças de Kaido. Os outros anciãos assentiram. Um perguntou, algum novo relato sobre as ações do neto em Marineford? Diferentemente dos outros Warlords, Luffy chegou cedo e permaneceu lá. Os Elders tinham agentes disfarçados se passando por marines para monitorá-lo, mas tinham descoberto pouco até agora. Eles não confiavam em Luffy ou em qualquer pirata, mas precisavam usar essa força para manter o poder. Ao contrário de Kuma, Luffy tem livre-arbítrio e não segue ordens cegamente. Falando nele, alguma notícia sobre Bonnie? Recentemente a vimos causando um tumulto no mar. Parece que ela escolheu ser uma pirata. Deveríamos enviar forças para capturá-la? Não há necessidade. Kuma já está sob nosso controle. O valor dela não é nada para nós. Também, mesmo que esteja contaminado, ela carrega o sangue honrado. Devemos deixá-la em paz por enquanto. Saint Saturn disse, antes de voltar ao assunto de Warlord, os Warlords são um baque selvagem, mas é para isso que os pacifistas existem. As armas perfeitas. Modelos estáveis podem em breve ter implantação limitada. Isso despertou interesse nos locais de implantação. Poderíamos mandá-los para o Novo Mundo? Não, isso pode servir de alerta para os piratas das feras. Eles têm muitos territórios lá. Eles são nosso trunfo. É melhor mantê-los perto do peito? Que tal no North Blue e alguns dos piratas de lá têm sido bem turbulentos? Isso é possível, mas e a ilha Emberfall? Pode ser em West Blue, mas o monarca de lá foi recentemente derrubado pelo revolucionário. Enviar o pacifista para lá para cuidar das coisas pode funcionar a nosso favor? Isso pode funcionar bem, disse um deles. Os outros concordaram. O poder do exército revolucionário cresceu muito rápido. Enviar pacifistas para o isolado West Blue seria o ideal. Há menos chance de notícias chegarem aos piratas das bestas. Sim, vamos prosseguir, enquanto o monarca da ilha Emberfall não é uma preocupação. Mas a ilha tem recursos valiosos que podemos utilizar mais tarde. Envie pacifistas com alguns agentes, imponha um blackout de comunicações. Isso deve ser suficiente para testar as novas armas. Os outros anciãos consentiram, e a ordem foi emitida. Conforme a reunião progredia, ninguém notou que sua discussão estava sendo interceptada de longe. Tênues arcos azuis de eletricidade transmitiam fragmentos para revolucionário Sabó, espreitando por perto durante toda a semana. Longe da mansão dos anciões, Sabó abriu o olho, suor escorrendo pela têmpora. Usar seus poderes para espionar a longa distância forçou seus limites. Ele já havia trabalhado com rádio Dendemushi para espionar antes, mas fazer isso sozinho com seus próprios poderes exigia muito mais concentração do que o necessário. Principalmente ele tinha que fazer isso sem ser notado pelos anciões. Ele era bom com seus poderes, mas mesmo para ele era exagero. Seus poderes não lhe davam habilidades de audição total, eles lhe davam habilidades de audição distante. Ele ouviu informações valiosas sobre Kuma, pacifistas Kamael e agora Emberfall. Kuma, seu antigo mentor e amigo. Parece que algo aconteceu com ele. Apenas 2 referências a Kuma durante toda a semana, hoje e em uma discussão do Dr. Vegapunk. Sabó teve que repassar isso para Dragon. Ele também precisava avisar sobre Emberfall. Seus companheiros ali estavam em grave perigo. Sabó se levantou, pegando Stormord antes de disparar para o céu em direção a Baltigo. Capítulo 437. Pel estava de guarda diante da porta que levava ao quarto da princesa Vivi. O orgulhoso guarda real e portador do falcão Zoan mantinha uma mão com garras descansando levemente no punho de sua cimitarra embainhada, preparado para defender sua carga enquanto ela descansava lá dentro. Era um pouco exagerado, ou era o que a princesa diria, mas ele pensava ao contrário. Pel não permitiria que nenhum mal acontecesse à princesa sob sua proteção. Como um dos principais senhores da guerra reunidos aqui para sua assembleia regular, sua segurança era de suma importância. Então ele obedientemente manteve guarda para afastar qualquer um com intenções malignas. Oposto a ele, Shaka mal conseguia se impedir de dormir. Enquanto Pel guardava o quarto de Vivi, Shaka fazia o mesmo pelo quarto do rei. Mas, diferente dele, seu amigo era um pouco mais relaxado. O corredor permaneceu vazio antes que os sons de passos pudessem ser ouvidos. Pel franziu a testa, mas rapidamente se acalmou quando percebeu quem era. A princesa disse, você pode dar uma passada para uma visita, ele disse, olhando para a chamada Dama Branca. Sua voz tinha uma boa dose de respeito. Embora Luffy fosse considerado o herói de Alabasta, a pessoa diante dele foi quem subjugou Crocodile. Sim, disse Kuina, eu queria vir cedo, mas Sanji... Falando nisso, o chefe rapidamente entrou correndo, empurrando um carrinho de comida cheio de pratos. Pel piscou e segurou a risada quando Shaka foi subitamente acordado, provocando uma discussão acalorada entre os dois. Kuina suou na cena antes de balançar a cabeça. Ouvindo a comoção, Vivi abriu seu quarto. A princesa não precisava de explicação, ela apenas riu. Bem, obrigada pela comida, Sanji, Vivi disse, fazendo o chefe rir, com olhos amorosos. Kuina balançou a cabeça desamparadamente, imaginando se Sanji realmente estava fingindo ou não. Sem pensar muito, a espadachim pegou o carrinho de comida, empurrou-o para dentro do quarto de Vivi e expulsou Sanji. Vivi riu da cena, enquanto Kuina balançava a cabeça, sentando-se no sofá próximo. Ela nem olhou para cima enquanto abria um de seus livros e lia. Você pode ir, Kuina disse, erguendo os olhos do livro. O capitão está esperando ansiosamente por você. Mas você pode me ajudar a escolher um vestido? A princesa perguntou, fazendo a espadachim suspirar.
Claro, eu também posso. Ai ai, a princesa comemorou antes de pegar alguns vestidos que estavam na cama e fazer perguntas. Lá fora, enquanto Vivi e Kuina fechavam a porta na cara dele, Sanji se sentiu desanimado. Shaka bufou de sua miséria, enquanto Pel apenas balançou a cabeça. Mas essa não era a principal coisa que o chefe estava fazendo. De repente, ele se afastou de sua posição, aparecendo um pouco mais longe, perto de um canto escuro, sua perna prendendo algo ou alguém na parede próxima. O chute foi bem na garganta, deixando o agente de terno preto inconsciente. Um agente da CP, Sanji rosnou. Ele realmente não era fã desse tipo. Haviam outros dois, mas eles rapidamente se afastaram antes que Sanji pudesse prendê-los. Mas não importava, seu objetivo principal aqui estava meio que concluído. Pelo menos com Kuina dentro do quarto de Vivi, nenhum dos agentes ousaria entrar no quarto. Tanto Pel quanto Shaka ficaram perturbados pelo fato de que esse tipo de coisa acontecia debaixo do nariz deles. Eles queriam respostas, mas Sanji disse que era melhor ele cuidar disso. E com isso ele agarrou o agente inconsciente, arrastando-o para onde ele pudesse obter algumas respostas. Luffy teve um palpite de que algumas pessoas poderiam estar de olho na princesa, mas o porquê ele não sabia. Talvez fosse pela segurança deles ou por outra coisa. Dentro do quarto de Vivi, este parece bom, mas e se ele não gostar? A princesa perguntou. O vestido azul celeste caía graciosamente sobre o corpo esbelto de Vivi, realçando o tom azul celeste deslumbrante de seus olhos. Ela sorriu vibrantemente enquanto terminava de ajustar o corpete, alisando a saia esvoaçante enfeitada com rendas intrincadas. O vestido elegante exibia a beleza natural da princesa, pele de porcelana contrastada por cachos azuis em cascata e feições delicadas, porém nobres, refinadas por sua linhagem real de Alabasta. Tenho mais certeza, ele vai amar-te desembrulhar, mais do que julgar seu vestido. Kuina revirou os olhos, fazendo a garota corar. Só continue. Tenho certeza que ele está esperando por você o dia todo. Vivi assentiu, ficando um pouco mais ereta, respirando fundo e se acalmando. Ela ainda estava um pouco desacostumada com seus novos poderes de fruta, mas... A princesa fechou os olhos e bateu palmas. Ela sentiu o ambiente ao redor dela mudar e quando abriu os olhos, ela não estava mais em seu quarto. Bem, tecnicamente era o quarto dela. Ela estava no navio real que eles trouxeram para a viagem, diferente de navios pequenos como o Going Merry. Era grande o suficiente para ter vários quartos reais, incluindo o dela. Eles poderiam ter se encontrado em outro lugar, mas em todo lugar eles precisariam ficar atentos para ver se alguém notaria. Mas não aqui. Minha rainha, uma voz disse, caminhando até ela e envolvendo-a em um abraço apertado. Vivi devolveu, seus olhos já estavam molhados. Eu senti sua falta. Luffy se separou do abraço, olhando para sua esposa com amor. Eu também, princesa, ele disse se inclinando para o beijo. A princesa retribuiu o beijo e o aprofundou. Depois de um pouco de vai e vem, ambos se separaram, seus lábios conectados por um pequeno fio de saliva. Ambos ofegaram, mas em vez de dar outro beijo, Luffy se recostou e apreciou sua beleza. Você está linda. Vivi podia sentir suas bochechas esquentarem, pelo menos ele apreciava todo o trabalho dela. Mas... Vivi franziu a testa olhando para Luffy. Você não pode ser tão alto. É meio difícil alcançar seu rosto. Luffy piscou antes de esfregar a nuca. Xixixi. Ah, desculpe. Eu já me acostumei com isso. Com isso, o corpo de Luffy começou a se mover, retornando à sua altura de 1,80 metros. Vivi deixou claro que ela apreciou com outro beijo. Senti a sua falta. Eu também senti sua falta. A noite foi passada falando sobre várias coisas mundanas com provocações ocasionais. Embora ambos quisessem ser íntimos um do outro, ambos sentiam muita falta um do outro. Às vezes, eles estavam apenas felizes um com o outro. Mas depois disso, eles foram até o fim. Ambos os amantes passaram a noite sem dormir, cuidando e amando um ao outro. Capítulo 438. No dia seguinte, quando Luffy acordou, ele se viu sozinho em sua cama. Por um segundo ele entrou em pânico quando não encontrou Vivi com seu aqui de observação. Mas então ele se lembrou dos poderes dela, ela deve ter ido embora antes que alguém desconfiasse. Luffy pensou, o teletransporte está meio quebrado. O pirata riu para si mesmo. Ele se levantou da cama, esticando os braços, havia algumas marcas de mordidas e garras. Tudo da princesa que adorava brincar de forma violenta. A noite passada foi incrível. Um pequeno sorriso se espalhou por seu rosto. Hora de sair. O pirata olhou ao redor. Agora, tudo o que ele precisava fazer era sair dali, sem ser notado por ninguém. No momento em que Luffy chegou aqui, ele pôde sentir as pessoas o observando. Agentes do governo mundial que estavam nele. Essa também foi a razão pela qual ele não encontrou Vivi dentro do quarto dela, ou do seu próprio quarto. Havia uma boa chance de as pessoas descobrirem. A tecnologia era maluca neste mundo. Então o quarto deles poderia ou não estar grampeado. Pode ser a paranoia dele falando, mas o governo mundial era uma merda. Então ele não queria correr riscos. Assim que Luffy estava prestes a sair, ele sentiu uma presença familiar. Por que ele não percebeu isso antes? Também se sentiu um pouco divertido com quem era. White Fury é você? Luffy perguntou olhando para uma certa parede que estava toda pintada de branco. De lá, dois pequenos olhos travessos se abriram e a cobra pulou nele feliz. Luffy riu, acariciando a cobra branca alada. Espera, você também estava aqui à noite? A cobra olhou para ele e balançou a cabeça, sibilando algumas palavras que Luffy conseguiu entender. Basicamente, parecia que White Fury era muito boa em se esconder e ela veio junto com Vivi. Luffy ficou realmente impressionado que a cobra conseguiu se esconder por tanto tempo. Mas novamente fazia sentido. Sua habilidade de se esconder era meio que como a de Spark. Spark era poderoso, sem dúvida, mas com a Ki de observação, sua presença era sempre vista como um animal. E se ele pudesse manter suas intenções sob controle, ele poderia enganar bons usuários de observação.
Mais ou menos como os predadores se escondiam de suas presas até o último momento. Essa também era a razão pela qual a cobra conseguia se esconder por tanto tempo. Boa menina, Luffy disse, coçando a parte de trás da cabeça dela enquanto a cobra sibilava alegremente, obrigada por proteger Vivi. E sentimos sua falta. Depois de um tempo, Luffy pôde ser visto andando pelos corredores de Marineford. Claro que isso foi depois de deixar White Fury perto do quarto de Vivi. A cobra conseguiu entrar facilmente de lá. A cobra não estava apenas preguiçosa em Alabasta, ao que parecia. Na verdade, estava sendo produtiva. Bom para ela. Enquanto Luffy andava pelo corredor de Marineford, alguns marines lhe davam um aceno respeitoso aqui e ali, enquanto outros o ignoravam. Não o incomodava de qualquer forma, sempre haveria haters. Como ainda era cedo pela manhã, Luffy decidiu ir até onde encontraria Zoro. Marineford era muito maior do que o anime ou mangá deixavam transparecer. Havia alguns campos de treinamento vazios onde a tripulação poderia fazer um treinamento leve. Bom, considerando Zoro, qualquer trabalho não era leve. Algumas horas depois, um ar de excitação tensa carregava o ar no porto de Marineford enquanto colunas de fuzileiros rígidos estavam dispostas ao longo do pier. Como membros de uma aliança delicada, era imperativo que eles acolhessem calorosamente os warlords que chegavam, apesar de quaisquer queixas passadas. Mas novamente alguns dos marines consideraram os senhores da guerra como um mal necessário. Um deles foi até considerado um herói. Os soldados esperavam informação polida, aguardando sua chegada. Alguns já tinham chegado. Apenas uma hora atrás, Don Quixote do Flamingo veio junto com alguns membros de sua tripulação. E as coisas ficaram bem difíceis. Soldados da marinha quebrando a formação, atacando uns aos outros incontrolavelmente. Todos eles ficaram confusos no início, antes de perceber que o pirata estava usando seus poderes para criar problemas. Felizmente, o vice-almirante Sinbad estava lá, e ele não gostou do Senhor da Guerra fazer o que ele queria. As coisas esquentaram um pouco, antes que outro Senhor da Guerra Kuma e Kizaru interviessem antes que as coisas pudessem ficar feias. Os fuzileiros navais esperavam que pelo menos com esses senhores da guerra as coisas fossem um pouco diferentes. O sol brilhava intensamente enquanto uma embarcação imponente aparecia no horizonte, a marca distintiva dos piratas do sol, estampada em suas velas esvoaçantes. Na frente podia-se ver a figura gigante de Zimby. Quase alcançando 10 pés de altura, o físico de Zimby refletia uma vida inteira de batalhas oceânicas, sua pele azul clara entrelaçada com cicatrizes antigas. Seu rosto era áspero, quase como o de um tubarão, com olhos escuros penetrantes que pareciam tomar a medida completa de tudo diante dele. Ele usava um kimono tradicional simples, azul escuro com padrões do sol impressos nele. O navio deslizou suavemente pela baía em direção à recepção reunida, finalmente atracando no pier. Então a figura corpulenta de Jinbei pulou para baixo, fazendo uma bela entrada. O homem-peixe bufou quando alguns dos fuzileiros quase caíram devido ao seu pouso repentino. Mas ele não se importou com eles. Ele tinha outras coisas com que se preocupar, como o jovem com o chapéu de palha que estava sorrindo para ele. Os fuzileiros ao redor do porto piscaram, seus olhos comicamente saltando para fora do crânio. Certamente não era bom ter dois warlords assim. Alguns deles engoliram em seco, já tentando sair em caso de um confronto estourar. Xixixi, você é grande para um homem-peixe? Luffy disse. A ti disse que você era forte. Mas você é. Jinbe estreitou os olhos antes de soltar uma risada. Ele não estava brincando quando disse que você era teimoso. Bavalharra, o homem-peixe disse. Seu sorriso expondo as presas, mas eu lhe asseguro, eu sou forte. Bavalharra. Xixixi. Os fuzileiros navais se entreolharam confusos. O que aconteceu? Não sei. Talvez eles não lutem. Naquele momento, uma onda de choque explosiva foi ouvida. Os dois piratas se chocaram com os punhos, com a Ki cobrindo seus golpes. Relâmpagos azuis e roxos estalaram entre os primeiros, enquanto ambos os piratas tentavam empurrar um ao outro para trás. Cada um com um sorriso no rosto. Para uma criança, você é bem forte, disse Jinbei, com um sorriso no rosto. Não é de se admirar, considerando seu irmão. Eu posso dizer o mesmo de você, grandão. Atia elogiou muito sobre você, Luffy disse. Eu meio que consigo nos ver nos dando bem. O que você diz? Quer se juntar à minha equipe? Jinbe riu abertamente enquanto ambos relaxavam. Você tem um bom senso de humor. Xixixi, você nem tem ideia. Luffy disse a propósito, eu quero falar sobre algo, e é meio que hora do almoço. Então por que você não se junta a nós? A reunião não vai começar até a noite, então temos algum tempo. Claro, por que não? Os fuzileiros que estavam lá suspiraram aliviados por nada de importante ter acontecido. Pelo menos dessa vez correu bem. O tempo passou e logo outro navio pirata chegou a Marineford. Mas, diferentemente de outras vezes, os fuzileiros estavam realmente ansiosos para receber o novo senhor da guerra. Os fuzileiros esticaram os pescoços ansiosamente enquanto o gracioso saveiro pirata se aproximava do pier. Houve inalações audíveis quando Hancock emergiu no topo da murada, adorável e letal em igual medida. Quase todos os homens da região tinham olhos em formato de coração ao contemplar a mulher mais bonita do mundo. Meu coração não aguenta isso. Eu posso morrer agora. Ela é linda. Alguns aplausos foram ouvidos entre os fuzileiros navais ao verem a Imperatriz Pirata pela primeira vez. Descendo do navio dos piratas cuja boa Hancock ignorou os tolos que olhavam em sua direção. Com graça serpentina, ela desceu até o pier, sem dar atenção aos fuzileiros boquiabertos. Cada movimento fluido seu ecoava confiança e condescendência velada para com os boquiabertos em sua presença. Atrás dela estavam as irmãs de confiança de Hancock, Marigold e Sandersonia. As três comandantes cuja andavam pela via aberta pelos fuzileiros, beleza e perigo se misturando em uníssono harmonioso. Não havia desconfiança ou hostilidade aqui, apenas olhares ansiosos roubando o que elas não ousavam esperar reivindicar.
Por ter Jinbe, Luffy não estava lá para ver ou receber a princesa pirata. Ele estava muito mais ansioso para ganhar a amizade e a confiança do Homem-Peixe do que para procurar a beldade de classe mundial. Mas, novamente, Luffy poderia ter agido como todo mundo se não tivesse passado uma noite incrível com Vivi antes. Então ele estava pensando um pouco mais logicamente ali. Mas Sanji, por outro lado, estava presente olhando para a beleza. Mas ao invés de como ele esperava, ele se viu chocado. Ela se parece com Robin, o cozinheiro murmurou para si mesmo com um profundo choque no rosto. Quem? O chefe piscou e franziu a testa para o fuzileiro naval que estava ao seu lado. Mesmo que tenha escapado, Robin era um nome comum. Vice-almirante Tokikaki, que também se juntou a ele para ver a beleza de classe mundial. Eles podem ter começado um pouco rudes, mas Sanji meio que conseguia tolerar o cara. Você está apaixonado ou algo assim? O fuzileiro perguntou com uma carranca descontente. Quero dizer, eu estou com Gion, mas até eu tenho que dizer. A Imperatriz Pirata está em outra liga. Sanji não se importou com a parte posterior, mas a primeira parte ressoou com ele. Ele esperava se apaixonar perdidamente por Boa Hancock como todo mundo. Mas aqui estava ele, achando Robin mais atraente do que ela. Ele estava apaixonado? Capítulo 439. A reunião com o Senhor da Guerra foi realizada em Marineford. A mesa redonda tinha vários fuzileiros de alta patente sentados junto com os piratas. Embora nem todos os senhores da guerra estivessem aqui, aqueles que estavam aqui eram o suficiente para tornar a situação muito difícil. Sengoku falou brevemente sobre o porquê da reunião ter sido realizada, juntamente com a importância dela em relação à guerra que se aproximava. Foi formal de certa forma, e com isso vamos começar a reunião. O silêncio caiu por um segundo antes de ser quebrado por alguém. Cara, vocês tinham que dar a reunião a essa hora. Meu cochilo da tarde está arruinado. Luffy bocejou. Me conte sobre isso. Garp bocejou enquanto concordava com o neto, mastigando biscoitos de arroz como se não fosse dar conta de ninguém. A testa de Sengoku se contraiu em vão de aborrecimento, mas ele não se incomodou em dizer nada. Até a vice-almirante Tsuru, que estava presente na reunião, sentiu seus lábios se animarem, encontrando alguma diversão na miséria do velho. A reunião para a guerra não é nada para se zombar, Sengoku disse, colocando alguns arquivos na mesa. Kaido é uma fera mais do que um pirata. Ir para a guerra com ele vai nos custar muito mais se não nos prepararmos. Uma guerra como essa vai moldar o futuro do mundo. Isso é verdade, Jinbe concordou. Kaido tem uma reputação de ser imortal. Sua força é comparável à de Barba Branca em alguns aspectos, mas diferente do velho, ele não hesitará em matar amigos ou inimigos se quiser alguma coisa. Fufufufu ele. Pelo menos alguém aqui conhece o poder aterrorizante da besta mais forte. Doflamingo disse, olhando para todos. Kaido não é um inimigo que devemos encarar levianamente. Oh, uau. Alguém está ficando com medo, Luffy disse, interrompendo-o, irritando o outro senhor da guerra. Se olhares pudessem matar, Luffy estaria a 6 pés abaixo da terra. Você não sabe de nada, pirralho. E você sabe de todas as coisas, não é? Luffy revirou os olhos. Honestamente, as coisas seriam fáceis se fosse abertamente conhecido quem é um Dervoro de Juquer. Bem, alguns dos marines, Sengoku e alguns outros meio que sabiam. Mas como Sengoku disse, tomar qualquer atitude antes da guerra só traria problemas, então ele escolheu não mencioná-los. Além de Kaido, também teremos que lidar com suas forças aliadas, o vice-almirante Câncer falou, mudando de assunto como um Yonko. Kaido reuniu um bom número de aliados sob sua bandeira. Eles certamente não são grandes como os piratas do Barba Branca, mas sua força também não é nada para ignorar. Embora a reunião dos senhores da guerra estivesse acontecendo, nem todos os fuzileiros de alta patente estavam presentes. Por exemplo, alguém poderia pensar que Kizaru ou mesmo o antigo almirante Zifer participariam da reunião, mas eles não participaram. O motivo? Simples. Enquanto a reunião acontecia, cada senhor da guerra havia trazido alguns de seus membros para Marineford, e alguém precisava mantê-los sob controle. Isso é verdade, Kuma falou. Além disso, diferente de outros piratas, Kaido tem Queen, que já foi parte Mads, sob o comando do Dr. Vegapunk, uma cientista brilhante que tem experiência trabalhando com Vinsmoke Jude e César Clown. Embora o país de Wano esteja um pouco atrasado quando se trata de tecnologia, temos informações limitadas sobre o que está acontecendo lá. Wano também é famosa por fabricar pedras do mar, então temos alguns problemas lá também. Pelo menos alguém sabe das coisas dele, Doflamingo bufou, mas Queen não é o único com quem devemos nos preocupar. O braço direito de Kaido, King, também é alguém com quem devemos nos preocupar. King Devil Fury é um homem sobre o qual temos informações limitadas. Mesmo com sua alta recompensa, mal sabemos alguma coisa sobre ele. E seus poderes também não são nada para se zombar. E também há o 6 Tobiropo. Falando nisso, Moria não lutou contra Kaido? Luffy disse cortando Doflamingo mais uma vez, enquanto olhava para o assento vazio. Ele honestamente esperava que ele estivesse aqui, mas ele não estava. Onde ele está afinal? Ele deve saber muito mais do que nós. Tivemos alguns problemas para entrar em contato com ele, disse o vice-almirante Câncer respondendo à pergunta. Todo mundo meio que sabia porque Mihawk não estava aqui. Seu duelo com Red Hair Shanks tinha trazido bastante atenção, e havia até alguns rumores de que ele poderia não se juntar à guerra, que era o principal motivo pelo qual essa reunião estava acontecendo. Quem se importa com aquele bastardo? Doflamingo zombou, não gostando de ter sido cortado mais uma vez. Aquele bastardo está nas fileiras de Varlord apenas por causa de sua antiga fama. Ah, então ele é como você? Luffy perguntou, fazendo o usuário da corda rosnar para ele. O quê? Ele disse com um sorriso. Eu disse algo errado. O punho de Doflamingo se apertou enquanto ele encarava Luffy, mal se segurando para não fazer nada. Mas antes que ele pudesse falar, outra pessoa o fez. TCH, homens.
Sempre encontrando maneiras de brigar uns com os outros, Boa Hancock disse com um tom irritado. Sempre a mesma coisa. Mas a primeira palavra que você fala é zombaria contra mim. Você me machucou, Boa, Luffy disse com uma piscadela, atraindo a ira da Imperatriz Pirata. Ela podia ser linda, gostosa e todas as outras coisas, mas ele não ia deixar que ela passasse por cima dele. Não nos tratamos pelo primeiro nome, disse Boa, no momento em que Luffy apontou um dedo acima dela e disparou uma corda que rastejava em sua direção. Ela franziu a testa enquanto ficava tensa, sem esperar um ataque. E os marines também, enquanto olhavam entre Luffy, Boa e o culpado do Flamingo. O homem estava sorrindo com uma rendição simulada. O quê? Como um pirata, você aproveita todas as oportunidades para puxar as cordas. Parece um marionetista para mim. Sabe, Pink, você pode brincar de marionete o dia todo na sua ilha, só não tente fazer isso aqui. Luffy zombou. Além disso, além de irritar a Imperatriz, você não teria feito muita coisa. Ela é muito mais forte do que cair nos seus truques. Boa apenas HMPH antes de lançar um olhar irritado para Doflamingo, pelo menos o outro, sabe o seu lugar. Ela disse com veemência, lançando um olhar suave para Luffy. Que garotinha arrogante, não é? Garp disse enquanto mastigava os biscoitos de arroz. Me lembra uma certa Marine que eu conhecia. Ela era um pé no saco. Sempre estratégia isso, estratégia aquilo. Quero dizer, mulheres, certo? Luffy disse rolando os ombros, fazendo algumas risadas saírem da sala. Tsuru estava, é claro, lançando punhais furiosos para Garp. Os outros fuzileiros não juntaram as peças, mas Sengoku juntou. Mas ele apenas balançou a cabeça. As coisas não eram fáceis quando você não tem mas dois Monkey DS na mesma sala. Capítulo 440. Do jeito que está, a tripulação de Kaido não é a única coisa com a qual devemos nos preocupar. Sengoku começou, sem olhar na direção de Doflamingo enquanto falava. Há rumores de uma certa droga que estimula os usuários de frutas do diabo Zoan especificamente, e bem, isso pode ser muito prejudicial se os piratas bestiais forem capazes de usá-los contra nós na guerra. Mesmo que Sengoku quisesse expor Doflamingo, ele sabia que agora não era o momento. O pirata também estava tentando vender seu ato de estar do lado deles, então era melhor não fazer nada assim. Agora que tipo de bastardo venderia armas de destruição em massa para os piratas bestiais? Luffy entrou na conversa, recebendo outro olhar irritado de Doflamingo. Mas seja o que for, não pode ser tão ruim. Os fuzileiros não estão tentando descobrir quem está lidando com esse tipo de coisa. Sengoku assentiu, eles são, mas isso vai levar tempo. Kuma também acrescentou, eu investiguei sobre esse assunto, a droga Zoan tem várias desvantagens, junto com seu vício e em alguns casos, efeitos colaterais fatais. Mas enquanto outros piratas podem evitar usá-los, os piratas bestiais podem usá-los na guerra. Eles valorizam a força acima de tudo, não se importando com como ela foi alcançada. Essa droga parece bem ruim. Provavelmente deveríamos enforcar o bastardo que teve essa ideia, Luffy riu, enquanto Doflamingo se conteve para não reagir. Também há outras coisas que temos que discutir. Sengoku disse, querendo mudar de assunto, também precisamos prestar atenção em como montamos a formação para a guerra. Ele disse olhando para Tsuru, incitando-a a continuar. Do jeito que está, não sabemos se Kaido virá diretamente para Marineford para a guerra. Vamos preparar a execução de Jack aqui, mas está em uma guerra, e qualquer coisa está fadada a acontecer. E é bem óbvio que estamos tentando atraí-lo para vir aqui, mas há uma boa chance de que ele não venha. Ela fez uma pausa antes de continuar. Essa é só uma das coisas com as quais devemos nos preocupar. Mesmo que seja menos provável de acontecer, precisamos fazer algo que possa forçá-lo a lutar aqui em Marineford do que em qualquer outro lugar. Isso era verdade, mesmo que a guerra principal fosse acontecer em Marineford. A Marinha também teve que espalhar suas forças no Novo Mundo e no Blues. Eles não podem ter todas as forças aqui. Então, isso desencadeou um pouco de discussão sobre o que fazer. Se fossem os outros Yonkos como Red Hair ou Vitebiar, eles atacariam Marineford para salvar seu companheiro de tripulação. Mas o mesmo não pode ser dito de Kaido ou Big Mom. Eles eram conhecidos por conspirar, então era melhor estar do lado mais seguro. De certa forma, os marines no cânone tiveram sorte contra a Barba Branca, pois ele se concentrou apenas em salvar Ace. Mas esse não foi o caso de Kaido. Também houve alguns rumores de que Big Mom poderia ajudar Kaido, já que recentemente algumas das ilhas de Kaido foram tomadas pelos piratas Big Mom sem muita resistência. Então as coisas estavam bagunçadas em todo esse sentido. Dadas as palavras seguras de Tsuru e o comportamento relaxado de Sengoku, Luffy suspeitou que eles tinham algum meio de garantir que o próprio Kaido apareceria em Marineford. Interessante, parece que eles têm alguns truques na manga. Eu tenho uma proposta, Jinbe disse, chamando a atenção de todos. Não é meu lugar falar por toda a Fishman, mas Kaido é alguém que não podemos subestimar ou menosprezar. Então se os marines estiverem dispostos, então eu posso falar com o rei Neptune para enviar Fishman treinados para ajudar na guerra. Seus números podem ajudar os marines na guerra, especialmente no mar. O mar é nosso território, afinal. Sengoku não sabia o que dizer. Isso poderia realmente ajudá-los na guerra. Até Garp ficou em silêncio ouvindo o que Jinbe estava propondo. Os outros fuzileiros tiveram várias reações. Se não for um problema, então não negaremos sua ajuda, disse Sengoku depois de um tempo. Se ele trouxesse a proposta aos anciãos, havia uma chance de eles rejeitarem a oferta, então ele estava fazendo isso sozinho. Ele estava preparado para a reciprocidade se isso significasse vencer a guerra e reduzir o número de perdas do lado deles. Mas isso não colocará a Ilha dos Homens Peixe em risco, disse Doflamingo. Não gostando do fator estranho em jogo, os piratas bestiais podem tentar se vingar depois da guerra. Bem, isso só mostra o quão disposto Jinbe está aqui para a guerra.
E além disso, se vencermos, não haverá nenhum pirata besta no futuro, Luffy acrescentou se inclinando sobre a mesa, insinuando o fato de que ele pode estar por trás disso. Sengoku e os outros marines, é claro, apreciaram essa ajuda e estavam se perguntando por que não tentaram isso antes. Mas novamente Gimbus teria recusado, já que o Fishman não estava totalmente sob o governo mundial. Nós estaremos nos colocando em risco. Mas se o Rei Netuno concordar, isso será benéfico para as futuras relações entre os tritões e os humanos, Jinbe disse, olhando para o velho marine. Além disso, a Ilha dos Tritões é território do Barba Branca, então já estamos contra Kaido e seus homens. Genbei acrescentou a última parte para lembrá-los de quem Fishman sempre seria. Os fuzileiros assentiram enquanto começavam a discutir como as coisas deveriam acontecer, planejando os próximos passos. Boa Hancock, que estava na reunião, franziu a testa para o que estava acontecendo, imaginando por que Jinbe estava arriscando seu próprio povo pelas lutas dos homens. Mas então ela começou a perceber o jogo político aqui. Parece que as coisas não eram tão fáceis quanto pareciam. Luffy olhou para a reunião. Um pequeno sorriso no rosto. As coisas estavam indo de acordo com seu plano. Foi difícil convencer Jinbe a concordar com essa proposta. Mas quando Luffy explicou como uma boa reputação viria ao ajudar os fuzileiros navais na guerra, além de dar voz aos homens-peixe, Jinbei concordou. De certa forma, isso pode diminuir a discriminação entre os homens-peixe e os humanos. Uma coisa que vale a pena mencionar era que Jack the Dropped, da tripulação de Kaido, era um homem-peixe, e a guerra estava meio que começando por causa dele. Então, conforme a tensão aumentava, as pessoas nos dias seguintes começaram a culpar o homem-peixe por seus problemas. Então, de certa forma, isso não só acabaria com o problema deles, mas os ajudaria a ganhar alguma boa publicidade.